Olá, hoje é o segundo sábado do mês de março, dia 8 de março, e esta é a lição número 3 do segundo trimestre de 2020. O título da lição é A visão de Jesus e dos apóstolos acerca da Bíblia. Santíssimo e grande Deus que está nos céus, te pedimos agora que o teu Espírito também esteja conosco, para que, com todo respeito, possamos estudar algo sobre o teu sagrado livro, cujo autor és tu. E os escritores foram muitos seres humanos especialmente escolhidos por ti. E a mensagem é para nós. Pedimos que nós possamos ser transformados em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o verso aqui diz assim, está em Mateus 4, versículo 4, né? Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, nós vivemos basicamente do que nos alimentamos, né? Se nos alimentarmos mal, se comermos muitos alimentos artificiais com muita química, como diz o Ministério da Saúde do Brasil, os alimentos ultraprocessados, o Ministério da Saúde brasileiro diz que isso não é alimento. Nós não deveríamos comer nada disso. Bom, mas se nós nos alimentamos mal dessas coisas, por exemplo, viveremos mal. Se nos alimentarmos bem, viveremos bem. Porém, por um tempo, porque nós vamos envelhecendo e um dia desses, fatalmente morreremos. Porém, também, outro porém, da palavra de Deus, da palavra que vem da boca de Deus, poderemos alcançar vida eterna, coisa que todos os seres humanos aqui na Terra desejam, inclusive aqueles que estão com vontade de tirar sua vida. Eles também, podem ter certeza, gostariam de ter uma vida boa, feliz, alegre, eterna. Pode ter certeza, né? Bom, quando Lúcifer foi tentar derrubar Jesus, isso logo no início do seu ministério, e ele iniciou, antes de iniciar o ministério, ele foi fazer um jejum de 40 dias, né? Ele passou 40 dias no deserto, nas condições de um ser humano mortal, onde já haviam 4.000 anos de degeneração da raça humana. E Jesus nasceu aqui nessa condição degenerada. Única coisa que era diferente dele em relação aos demais seres humanos é que ele não tinha pecado. Mas ele não nasceu na estatura de Adão, nem na formosura de Adão, nem na inteligência de Adão, nem no poder mental de Adão. Não. Ele nasceu nas condições de José e Maria. 40 dias de jejum. Bom, acontece que desde o primeiro dia que ele foi jejuar, lá estava Lúcifer, se fazendo passar como um anjo de luz. E já dizendo a Jesus, eu vim aqui como mensageiro do teu pai. Ele me enviou diretamente para dizer, para lhe informar que você não precisa ir adiante nesse jejum. Porque Deus, o Pai, já sabe que você iria até o último dia, até o 40º. Não precisa. Jesus não dizia nenhuma palavra. Aliás, Jesus sabia também, desde o início, desde o primeiro dia, quem era aquele anjo, né, que não era enviado. Durante os 40 dias, nenhum anjo enviado de Deus chegou lá, a não ser Lúcifer. Então, essas 3 tentações foram as 3 últimas, né? E as 3 últimas nós devemos entender como uma situação assim não normal. Jesus estava prestes a morrer, prestes a desmaiar e morrer. Ele certamente não caminhava mais. A sua mente estava enfraquecida, o seu raciocínio estava enfraquecido.
Estava no limite da vida. Ele precisava de alguma providência. E a essa altura, ele mesmo não teria mais condições de providenciar. Para ele, algum alimento, água, ele certamente tinha, mas ele não poderia ir para outro lugar dali, caminhando. Ele precisava de alguém. Então, no limite da vida, Satanás propôs a solução para ele. Olha, você está aqui desse jeito, vai morrer. Transforma essas pedras em pães. Resolve a tua situação. Foi aí que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas da boca de toda a palavra que o Senhor, mas de toda a palavra que a boca do Senhor proferir. Né? Ou seja, Jesus continuou confiando de que antes dele expirar, pela última vez, do céu viria uma providência. Mas o céu estava silencioso. Então, Lúcifer o levou para cima de um alto monte e disse, te atira aqui para baixo, porque afinal de contas tu és o Filho de Deus. E está escrito que Deus protege os seus filhos. Enviará anjo para que nada de mal lhe aconteça. Bom, essa só podia ser feita a alguém nas condições de Jesus. Mente sã não cairia nessa. Mas Jesus estava no limite do raciocínio. Né? E Satanás estava duvidando de que ele fosse realmente o Filho de Deus. Então, se você é o Filho de Deus, ele vai te proteger. Mas parece que você não é. Porque até agora ninguém fez nada por ti. Então Jesus se sentiu tentado a fazer uma demonstração para Lúcifer de que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se o inimigo contra nós usar um texto bíblico, e hoje usa muito, a gente tem que usar o também está escrito. Não para dizer que aquela parte da Bíblia está errada, mas para dizer que você está usando mal aquele texto. Bom, assim, por exemplo, temos que usar também está escrito quando nos querem fazer entender que o sábado mudou para o domingo, com base na Bíblia. Então é assim. Finalmente Satanás exagerou. Aí ele abusou. Levou ele para cima do pináculo do templo. Alguns dizem que o pináculo do templo era atrás. Não, era na frente. Não era sobre o lugar santíssimo, era sobre o lugar santo. Mas o templo era santo. E Jesus estava ali um trapo. Assim não poderia estar no templo. Né? E enfim, levou ele lá para cima. Aqui ele devia ter, não sei quantos metros, uns 20 ou mais metros de altura. Né? Aliás, foi dali que foi a... Estou fazendo uma confusão. Foi dali que Satanás disse para Jesus que se atirasse. Agora ele levou ele sobre um alto monte. Agora foi sobre um alto monte. Né? Então, Satanás, Lúcifer, mostrou para ele todos os reinos, impérios, etc. Tal, todo mundo. Olha, eu te dou. Eu te devolvo isso aí tudo, se tu prostrado me adorares. Bom, Jesus veio para conquistar isso de volta. Era exatamente o que ele queria. Mas não dessa forma. Adorando a Satanás, de fato, Satanás cumpriria a sua palavra. Devolveria tudo a Jesus. Sim. E Jesus passaria a ser servo ou escravo de Satanás. Portanto, ele não estaria devolvendo, na realidade, absolutamente nada. Porque Jesus se tornaria submisso a Satanás. Sim, tudo pertenceria a Jesus. E Satanás teria que obedecer a Jesus. Opa, Jesus teria que obedecer a Satanás. Estou confuso hoje, né? Aí Jesus estava no limite do limite da vida. Mais alguns minutos, sei lá quanto tempo, mas bem pouco tempo, Jesus iria expirar, iria morrer na frente de Satanás. E Satanás também já abusou demais. Ora, pedir ao autor da vida, ao Criador do universo, para que se ajoelhasse diante dele para o adorar. Pensa bem.
Isto Satanás ousou fazer porque viu que Jesus estava com déficit mental. Estava morrendo. Estava com dificuldade de respiração. A mente estava funcionando mal e Jesus poderia, confuso naquela hora, fazer isso. Ele não fez. Graças a Deus, mas não fez. Então Jesus despachou Satanás, mandou ele embora. E a autoridade de Jesus fez com que Satanás saísse dali. Imediatamente, sem demora, vieram os anjos para servi-lo, ou seja, para alimentá-lo, fortalecê-lo. Certamente não só por meio do alimento, mas também por meio do poder de Deus, para fortalecê-lo, para que ele se restabelecesse. E aí terminaram os 40 dias de jejum. Ele venceu. Começou vencendo. Daí ele foi lá com João Batista para se batizar, né? Bom, Jesus e a lei. Qual é a autoridade da lei? Bom, a lei, ou melhor, a Bíblia toda foi escrita por por escritores humanos. O autor é um só, Jesus Cristo, o Criador. Porém, os 10 mandamentos nenhum ser humano escreveu. Foi o autor mesmo que escreveu. Foi o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus que escreveu. E ninguém poderia olhar para aquelas tábuas. Foram postas dentro de uma arca, cobertas, e nem para a arca poderiam olhar, né? E para carregar era de um jeito que Deus estabeleceu. Portanto, isto é a coisa mais sagrada que existe, que ainda se encontra em algum lugar aqui na Terra. Ora, então eu pergunto, algo assim tão sagrado que o próprio Deus resolveu escrever, teria sido alterado? Como? Jesus veio aqui e disse o seguinte, que enquanto o céu e a terra não passassem, a lei continua vigorando. Bom, é óbvio que a terra e o céu nunca vão passar, porque Deus é o próprio mantenedor, o Criador é o próprio mantenedor da terra e do céu. Se Ele é o mantenedor, então se a terra e o céu passam, Ele também teria que passar, ou seja, também teria que morrer. Logo, os 10 mandamentos são tão eternos quanto o próprio autor, Jesus Cristo, Deus. Tanto, é assim, né? Então, Jesus Cristo ratificou a lei, Ele confirmou a lei, Ele não aboliu e nem mencionou. Por exemplo, quando Ele falava sobre sábado, fazia aqueles debates sobre sábado com os judeus, nunca debateram sobre, não se mencionou nada sobre a mudança do sábado. Não. Se debatia sobre a maneira como guardar o sábado. Era esse o debate. E Jesus, Ele ratificou todo o Velho Testamento. Ele usava o Velho Testamento para tudo aquilo que Ele ensinava. Então Ele concordava com o Velho Testamento, ou seja, Ele não disse nada do tipo assim, bom, essa parte aqui, o autor, lá o escritor se enganou, isso está errado, vamos corrigir agora. Não, Ele nunca disse isso. Se tivesse uma parte assim, Ele teria dito, mas pode ter certeza absoluta. Ele, pelo contrário, confirmou todo o Velho Testamento, né? Deu autoridade, Ele era o autor. E Ele inspirou para que homens, profetas, escrevessem, né? Então Ele confirmou. Portanto, Jesus foi autor de parte da Bíblia, os 10 mandamentos. Ele foi escritor e autor, foi o Criador, foi o Salvador e a origem da vida, não é? Ele é o Criador do universo. Sabem qual é o tamanho do universo? 93 trilhões de anos-luz é o que se pode ver por meio dos telescópios.
Deus é maior que isso. Na lição escrita eu pus alguns números, alguns dados sobre o universo. Isso do que se conseguiu observar. Além disso, ninguém sabe quanto tem. Alguns acham que é infinito, pois Deus é maior que aquilo que Ele criou. Ele sustenta isso e Ele mesmo disse: enquanto isso tudo existir, a lei é válida. Por que mudar a lei? Né? Por que não creem mais no Antigo Testamento? Né? Porque ali está a lei. Mas também está no Novo Testamento. Não tem como você dizer, não, a lei é do Antigo Testamento. Mas tem no Novo Testamento. Os 10 mandamentos estão todos lá, não num lugar único, como em Êxodo e como em Deuteronômio, mas estão lá. Né? O próprio Jesus guardou os 10 mandamentos. Os apóstolos guardaram e ensinaram. E os primeiros cristãos guardaram e ensinaram. Bom, concluindo, vamos dizer que os apóstolos, tal como Jesus Cristo, usaram da mesma maneira a Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento. Eles muito valorizaram o Antigo Testamento. Eles não viam com tanta autoridade o que eles mesmos escreviam, se bem que o que eles escreveram foi incluído na Bíblia, o Novo Testamento, e tem a mesma autoridade, mas eles não viam assim. Porém, eles respeitavam solenemente o Antigo Testamento, do mesmo modo que Jesus a respeitou. E obedeciam a tudo, e ensinavam a tudo. Então, se pergunta agora, por que com a mesma Bíblia existem milhares de igrejas cristãs? Dizem que existem mais de 30 mil, ou mais de 40 mil. Como assim? Estão todas corretas se são diferentes uma da outra? Essa é a pergunta. Portanto, não importa a que igreja, ou a que religião, ou a que igreja você pertença dentro do cristianismo. Examine você mesmo, a palavra de Deus, a Bíblia, para ver se a tua igreja está correta, porque de tantas que existem, não vamos querer dizer que, sendo elas todas diferentes, estarão todas corretas. Não pode ser. Isso é impossível. Né? Examine por si mesmo, como os bereanos faziam, diante de Paulo. E veja se você está de fato no caminho certo. Se você é adventista, isso não quer dizer que está no caminho certo. Examine também. Se você é batista, se você é presbiteriano, se é católico, não importa. Examine você. Porque viriam muitos falsos profetas, falsos pastores, falsos presbíteros, etc. E esses que seguirem os ensinamentos desses falsos também se perderão. Que não aconteça isso comigo nem contigo. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos agora, que nós sejamos fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.